Dou nada, não dou mesmo. Oportunidade pra... Oportunidade pra estuprador. Não, mas oportunidade pra estuprador. Eu tô conversando com polícia, você tá conversando com ladrão, fechou? Eu sou polícia, eu tô falando, você poderia ser. Sim, mas então tem crimes e crimes. Tem crimes e crimes. Mas oportunidade pra ele matar minha filha? Porra nenhuma. Deus! Pelo amor de Deus, cara. Existem sim pessoas que foram presas injustamente. Então, mas você também não é de direito. Se fosse de direito, não tava falando bosta aqui. Você é ladrão até Eu sou prova viva de Jesus, resgatou, mano. Você foi de lá de baixo, chefão. Também que tem ladrão, tem criminoso na polícia. Você quer pagar de brabo pros outros? Não tô pagando de brabo, não. Você, rapidão. Só que a gente não tem a visão que o Bolsonaro tem, mas nós foi taxado de ex-presidiário. Porque quando eu tô perto de vagabundo, a vontade que eu tenho de apertar é gatinho. Você quer pagar de louco? Não, não tô pagando de louco, não. O que eu falei de louco? Tomou, foi no cu. Tomou, foi no cu. Não, isso é bosta sim, isso é bosta sim. Quem tá assistindo aí, Rota, vamos ver se ele grita com vocês quando você enquadra. Caga na calça de bosta aqui. Ele rouba de tudo, não é só galinha, não. Se fosse só galinha... Ele rouba também os impostos também. Então, exatamente. Então esse cara aí... Esse você não comenta, né? Não, vou comentar já. Questão de polícia, você foi falar pra minha boca, eu ponho na sua. É uma questão de escolha. Você que tem uma questão de escolha. Vive preso. Inclusive, eu tenho informação, não vou falar de onde é minha fonte, que aqui era pra ser 25. Diz que não veio tudo, porque metade foi preso no meio do caminho. Fura um fano dentro da cadeia. Você tá generalizando. Naíbe Bukele, El Salvador. Lá preso não tem colchão, não tem porra nenhuma. Que o pior investimento que nós, como cidadãos, aplicamos é o sistema prisional, porque coloca um ladrão de galinha e entrega um membro de uma organização criminosa. Então um cara que mata uma pessoa que cumpriu pena é isso, assassino. Calma aí, chefes. A minha irmã tinha 5 anos, né? Ela sofreu um abuso, né? Foi estuprada, né? Nem sei se minha irmã vai gostar de eu estar falando isso aqui, eu já te peço desculpa desde já. E o policial que me baleou, hoje ele é líder de cela na mesma igreja que eu. Querem desencarcerar, soltar bandido nas ruas? Então na ideia de vocês, da esquerda... Eu não sou de esquerda. Você enquadra alguém, você vem perguntando, não é? É o seguinte, vai dar hype, o direitos humanos não entra. E polícia, você cresceu? Então é só até aí que você vai, falou, mano? Eu não quero voto? Até aí você vai, porque na política, depender, você não vai não. Meu filho viu que o pai dele... Olá pessoal, eu sou o Sargento Faur, sou deputado federal, servi por 35 anos nas fileiras da Polícia Militar do Paraná, sempre na linha de frente operacional, olhando no olho do criminoso. Hoje estou deputado federal, defendendo a pauta principal da segurança pública. Sempre digo, não adianta nada ter hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo e morrer assassinado em um semáforo. Segurança pública é prioridade absoluta do cidadão. Estou aqui para debater com 20 ex-detentos. Metade deles, se dependesse de mim, já estava no inferno. Força e honra! Minha primeira afirmação: o sistema prisional serve muito mais para punir do que para ressocializar? Muito prazer, Arquimedes Nicastro. Não concordo com esse tema que você levanta, que o sistema prisional ele é muito mais para punir do que para ressocializar, porque o resultado dele já demonstra o fracasso que o Estado tem com essa política de punição. Se essa política fosse realmente efetiva, com certeza nós teríamos uma taxa de reincidência menor. Ou seja, essa filosofia de que punir vai trazer uma certa solução para a segurança pública, ela já se demonstra falida, partindo desse princípio que a ressocialização ela não existe efetivamente. Ou seja, o Estado recebe uma pessoa lá dentro, um criminoso, da forma que quiser colocar, e entrega para a sociedade um cara dentro de uma organização criminosa, ou seja, potencializando o crime dentro dele. Portanto, não faz muito sentido só punir a pessoa, por mais que a cadeia possa também ser utilizada dessa forma. Mas tem que ter sim uma política de ressocialização para tentar pelo menos resgatar alguns do sistema. Eu penso o seguinte, cadeia não é para consertar ninguém, cadeia é para punir quem cometeu o crime. Eu tenho essa concepção comigo. Cadeia é para o sujeito pagar o crime que ele cometeu. Questão de ressocialização vai muito do indivíduo. Eu conheci pessoas que estiveram presos, cumprindo pena em presídios federais, comeram pão que o diabo amassou, foram torturados, sofreram horrores e hoje são pessoas inseridas na sociedade.
Não porque o Estado passou a mão na cabeça deles, mas porque eles enxergaram que aquilo não era para eles. A taxa de reincidência, eu já digo para você, é que a punição é pequena. Se o presídio fosse tão ruim como falam, se fosse só punitivismo, como dizem que sofrimento do ser humano, ele não voltaria para a cadeia quando saísse daqui, virava santo aqui fora. Oportunidade tem, é difícil, não é fácil. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa pedindo dinheiro, o rapaz falou, vamos comigo carpir um terreno ali, já monta aqui, já vamos, eu te pago. Ô meu, tá marcando, tá louco? O cara não quer trabalhar. Então muitos que saem da cadeia não querem procurar um novo caminho, querem facilidade. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de frutas e verduras, ele tem que estar no mercado 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, essas frutas têm que estar na prateleira. E é a área de tráfico e de contrabando de cigarro. Ele falou para mim assim, eu pago 2.000, 2.500 por mês para um funcionário. O cara, para fazer uma viagem, Guaíra, Londrina, com carro cheio de cigarro, ganha R$800 por viagem. Como é que eu vou conseguir competir com esse tipo de oferta financeira? Aí quando o cara cai dentro de uma cadeia, aí ele é vítima, aí eu que tenho que pensar em ressocializar ele, aí eu que tenho que pensar em visita íntima para ele, em visita para ele, em mordomia para ele, igual muitos deputados de esquerda. O que você está falando aí casa com o que os deputados de esquerda falam. Ressocialização, que entrega nas mãos, isso aí chama-se política de desencarceramento. Querem desencarcerar, soltar bandido nas ruas com a desculpa de que se você manter o cara preso, ele vai ser cooptado por uma facção criminosa. Eu estive visitando o presídio de Londrina, presídio estadual de Londrina, são 7 galerias, da 1 até a 7. A número 1 é para os presos comuns, os mais tranquilos, pequenos furtos, e assim vai subindo conforme a gravidade. A 7ª é para faccionados e simpatizantes. Não tem nada de misturar faccionado com crime comum. Se está fazendo isso, isso sim está errado. Agora, claro que o cara furta uma bermuda num varal, tem que ser punido. Agora, não enfiar ele junto com liderança do PCC. Isso eu sou contra. É isso que nós precisamos modificar no Brasil. Agora, não soltar, desencarcerar criminoso para matar, estuprar. Vou falar um caso rápido aqui. Eu não sei o crime de cada um. Quem quiser falar aqui, fala. Para mim, não sei se as regras do programa prevêem isso. Então, eu posso estar tratando com pessoas realmente criminosas, posso estar tratando com pessoas que cometeram pequenos deslizes. Eu conheci um vagabundo que, numa pequena cidade do Paraná, ele estuprou uma menina de 15 anos, introduziu o revólver nas partes íntimas dela, fez ela lamber. Pegou uma pena pífia, igual essa que vocês falam de ressocializar, soltaram ele saiu para uma grande cidade, Maringá, e lá ele ganhou a confiança de pastores de uma grande igreja. Lá ele engordou os olhos de uma menina de 10 aninhos, chamada Márcia Constantino, locou um carro, alugou um cômodo numa casa próxima da igreja. Num dia de uma festa com quase 1000 pessoas no pátio da igreja, ele passou a menina, falou, onde você vai, irmão? Eu vou buscar um bolo. Ela falou, posso ir junto? Ele falou, pode. Levou a menina, estuprou de todas as maneiras que vocês pensarem, esganou a menina e matou, colocou no bagageiro do carro, levou numa área rural chamada Duzentão, estuprou o corpinho da menina em cima do capô do carro e depois tacou fogo com galhos de cana seca. Se no primeiro crime que ele cometeu com aquela menina que ele estuprou e fez ela lamber a ponta da arma que ele tinha introduzido nas partes íntimas dela, ele tivesse sido realmente condenado a uma prisão dura ou executado, eu sou favorável à pena de morte para alguns crimes, entre eles esse tipo de crime, estupro, violentos e com morte, e essa menina, Márcia Constantino, estaria viva hoje, seria uma mãe de família. Então, ressocialização para quem quer. Quem entendeu que o presídio não é para ele, que cadeia não é para ele, sai aqui fora e vira gente. Não dependendo de passar a mão do Estado na cabeça. É que vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês acham que o presídio do Brasil é ruim. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Nayib Bukele, para esse eu presto uma continência. Nayib Bukele, El Salvador. Lá preso não tem colchão, não tem porra nenhuma. Cometeu o crime, tem que pagar.
É que aí você entra em vários temas soltos, né? Você fala sobre uma questão de tipo de crime, que a gente também poderia aqui abrir... Acabei de falar aqui, eu não sei... Não, é que você pega exemplos para trazer o seu argumento e justificar a questão da punição ou não no sistema prisional. Que aí abriria um pouco mais a margem pra gente conversar sobre isso. O problema em si é que a gente é comprovado que o Estado não consegue ser efetivo com a política prisional. Ou seja, tem um modelo chamado modelo CR, que é um centro de ressocialização, que a filosofia deles é essa: eu mato o criminoso aqui dentro para que ele saia regenerado para a sociedade. Ou seja, você paga como cidadão para o Estado pegar um sujeito, o sujeito, ao invés de ter um momento de reflexão, um momento de talvez pensar sobre o ato que ele cometeu, ele sai de lá taxado com uma tarja de ex-presidiário. Nós já sabemos que o país sofre com o desemprego para pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. O cara, tudo bem que é uma questão de escolha, eu até vou concordar com essa questão, mas aí o cara depois ele sai sem a possibilidade de conseguir se reinserir novamente na sociedade. Por quê? Ele já passou pelo sistema prisional, o mercado de trabalho para ele já vai ficar um pouco mais difícil, e tudo bem que tem a questão do esforço do cara realmente querer mudar a sua vida. Mas agora só queria que você refletisse na questão de, até hoje, o Estado provou que o pior investimento que nós, como cidadãos, aplicamos é o sistema prisional, porque coloca um ladrão de galinha e entrega um membro de uma organização criminosa para a sociedade. Então isso só demonstra ineficiência do Estado. O Estado não consegue nem combater o tráfico de drogas dentro do próprio sistema prisional, ou seja, fazendo um novo apontamento que nem dentro do lugar onde, em tese, eles têm um controle, não conseguem sanar esse problema de tráfico dentro do sistema. Então acho que nós deveríamos, como sociedade, refletir, repensar esse modelo falido do sistema prisional para que a gente tentasse resgatar alguns. Todos não vamos resgatar, porque tem pessoas realmente que estão lá dentro, que gostam do crime, querem viver do crime, pessoas que amam estar dentro desse núcleo. Mas tem pessoas que merecem, assim como eu, fui ressocializado, existem e tantos outros meus companheiros aqui, que abraçaram a oportunidade para ter uma nova história e reescrever a sua trajetória de vida. Então você, com o seu esforço, conforme você está dizendo, viu que aquilo não era para você. Agora eu tenho certeza que o Estado não passou a mão na sua cabeça. Acontece que você fala em pegar um ladrão de galinha, isso aí é genérico. Fala-se ladrão de galinha, mas o cara, né, ele rouba celular, ele rouba moto, ele rouba bicicleta, ele entra na casa, rouba um televisor, ele não quer saber, ele rouba o teu pagamento que está no teu bolso, que o cara acabou de receber, trabalhou o mês inteiro, ele rouba no Rio de Janeiro. Teve caso de ser abordado 5 horas da manhã, ter o celular, o dinheiro e a marmita que o cara ia comer meio-dia foi roubada. O cara meteu a máquina no ponto circular. Então esse tipo de gente, como o presídio não ressocializa, então na ideia de vocês, da esquerda... Eu não sou de esquerda, só para deixar claro, tá? Não. Porque a gente defende uma ideia tese... é a mesma da esquerda. Então, não, aí é uma... Então, mas você também não é de direita. Se fosse de direita, não estava falando bosta aqui de ressocialização. Não, mas isso não é bosta, isso é uma questão dado objetivo. Isso é bosta sim, isso é bosta sim. Sabe eu também posso entender que você fala é bosta. Tá, eu falo bosta mesmo, mas por então isso que eu tô aqui e você tá aí. Então, exatamente. Por isso que eu falo, a questão de ressocialização, de você falar que o ladrão de galinha é esse que rouba tudo que você pensar. O tênis, o chinelo, a calça, a bermuda... Ele rouba de tudo, não é só galinha, não. Se fosse só galinha... E rouba também os impostos também. Então, exatamente. Lá no alto então, escalão esse cara também. aí... Esse você não comenta, né? Não, vou comentar já. Quem você quer dizer? Então, deixa eu terminar tudo bem, deixa eu terminar só meu raciocínio aqui. Então você está querendo dizer que esses caras têm que continuar solto aqui, porque dentro do presídio ele vai ser cooptado por uma facção. Belezura, então. Então vou continuar roubando celular, galinha, como você disse, não, você porque o presídio... Tá equivocado. Então. Eu tô dizendo que o cara entra ladrão de galinha e o Estado devolve para a sociedade um membro de uma organização criminosa. Tá, então vamos falar aqui. Você já ouviu falar no Ferrugem? Ferrugem não. O Ferrugem é da sintonia final do PCC. Pelo menos era até 11h30 da manhã, trombou com a rota. Esse cara também deve ser um cara que roubava galinha e entrou no presídio e soltaram ele como um faccionado. Ele foi no cu. Então o cara tem que saber que se ele tá roubando galinha e não deu certo, ele quer sair faccionado, ele quer ser cooptado, ele vai trombar com a rota, ele vai se fuder. Então é isso que eu tô querendo explicar para vocês. O cara tem que saber até onde ele vai. Sim. Até onde ele vai. Se foi bom para ele, se não foi bom. Tem cara que você falou que acostuma, não com PCC, com pequenos crimes. Tem cara que vive preso. Inclusive, eu tenho informação, não vou falar de onde é minha fonte, que aqui era para ser 25. Diz que não veio tudo, porque metade foi preso no meio do caminho.
saíram pra vir pra cá, vou fazer um furtinho, vou vender um baseadinho, aí eu vou lá no... Então você parte de uma premissa... Eu parto de uma premissa que eu recebi uma informação. Não, você parte de uma premissa que todo ex-presidiário ele é um potencial criminoso. Então. Não é todo ex-presidiário. Porque em cima do que você falou agora... Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. O ex-presidiário? O ex-presidiário? Sim, o ex-presidiário é um criminoso. Ele é um criminoso? Sim, que cumpriu a pena. Não, ele é um ex-criminoso e um ex-presidiário. Ele... Então você tá me dizendo então que o cara ele sai da cadeia... Essa é a sua filosofia. Então um cara que mata uma pessoa que cumpriu pena é ex-assassino. Não, você tá indo pro extremo. Mas ele é ex-assassino? Não, você tá indo pro extremo. Lógico que ele é um ex-assassino. Não, ele é assassino. Em potencial, ele vai ficar matando, então, pessoas? Ele é assassino. Olha a sua premissa como ela é perigosa. Você acabou de dizer que 5 pessoas que poderiam estar aqui não estão porque você recebeu uma informação que no meio do caminho foram praticar um crime. Sim. Sim. Você está partindo de uma premissa de que todo ex-presidiário ele é um ex-presidiário. Vocês estão aqui e não foram praticar o crime. Não, mas você está dizendo... Eu tô falando que 5 foi. Não. Mas o que você quis... Não, você acabou de falar... Sim, o que eu falei? Você acabou de falar que todo ex-criminoso, ele é um potencial criminoso. Ou seja, eu sou um ex-criminoso, já pratiquei já meu ato e paguei por ele. Então eu também sou visto pela sociedade como um criminoso. Ou seja, eu vou ser sempre visto como uma pena perpétua. É uma pena perpétua que você está me propondo aqui. Porque eu posso ter falado assim, fiz merda na minha vida, foi errado o que eu fiz, não quero mais saber do crime, abandonei. E não sou mais potencial criminoso. Na sua leitura, você está dizendo assim, não, você já passou pelo sistema, você já foi criminoso, você vai continuar delinquindo. Essa leitura é complicada, eu vou te explicar por quê. Porque tem criminosos e criminosos. Eu falei no começo aqui, eu não sei o crime que cada um cometeu. Agora é o seguinte, eu falo para você, um profissional que trabalha dentro de sua casa para ir lá e fazer uma limpeza, uma limpeza de piscina, qualquer coisa. Esse cara cumpriu pena porque estuprou e matou uma adolescente. Você receberia esse cara dentro da sua casa, mesmo ele ressocializado? Se ele chegar na porta da minha casa e falar que vai limpar a piscina, eu vou afogar ele na piscina. Ele vai tomar no centro do cu dele. É isso que eu quero dizer. Agora o cara fala assim, mas eu concordo com você. Sim, mas então tem crimes e crimes. Tem crimes e crimes. Mas tem crimes oportunidade pra ele matar minha filha? Não. Porra nenhuma. Não, mas você... Dou nada, não dou mesmo. Oportunidade pra... Oportunidade pra estuprador? Não, mas o próprio... Oportunidade pra estuprador assassino? Mas, sargento. Eu dou uma oportunidade pra um cara que no passado deu um cheque sem fundo, um cara que tava quebrado, comprou uma compra no mercado, não pagou, sargento. Um cara que furtou, até furtou uma bermuda, porque tinha vontade de ter uma bermuda. Sargento, a sua linha de raciocínio, ela é também aplicada pra gente, que o próprio crime não aceita esse tipo de crime. Do crime do estupro. O próprio crime tem as regras, até pena de morte para esse tipo de crime. Então você colocar a gente como apoiador, supostamente, desse tipo de sujeito... Mas é por isso que eu falei. Eu também não aceitaria esse cara na minha casa. Então, você falou mas esse crime específico... Não, mas aí você está falando, você pegando um extremo. É igual o goleiro, exemplo aqui, você pega o extremo. O goleiro Bruno. Você tá nessa conversa aí, mano. Pode entrar, eu não sei nem onde que eu aperto aqui. Eu não sei nem onde que eu aperto aqui, porque quando eu tô perto de vagabundo, a vontade que eu tenho de apertar é gatilho. Mas você vai fazer coisa que você não tem envolvimento com criança. Agora o passado do cara, pedofilia. Vários crimes de pedofilia. Foi preso, cumpriu a pena, saiu, é um cidadão livre. Aí vai trabalhar onde? Numa creche. Ah! Pelo amor de Deus, caralho! Esse tipo de ressocialização que vocês querem... Eu sou polícia, porra. Eu sou polícia. Eu tenho experiência de vida. Eu já vi muita gente... Você é polícia? Muita gente que cometeu crime... Você é polícia ou você é ex-polícia, chefe? Sou polícia, não tem ex-polícia. Então quer dizer que eu sou ladrão, que eu não tenho ex-ladrão. Mas você é ladrão até... Eu sou prova viva de Jesus, resgatou uma pessoa de lá de baixo, chefão. Você quer pagar de bravo pros outros? Não tô pagando de bravo, não. Você, não tô pagando de bravo, não. Então fala no mesmo tom que eu. Fala no mesmo tom que eu, que você é patriota. Eu não ando pro lado nenhum. Você sabe com quem eu ando? Eu ando com Jesus. Entendeu? Você quer pagar de louco? Não, não tô pagando de louco, não. O que eu falei de louco? Mano, você quer voto assim, desse jeito, descontrolado? Qual loucura que eu falei? Você quer voto descontrolado, irmão? Você vai regenerar quem? Um filho meu? Ó, eu errei no passado. Calma aí, chefe. Eu errei no passado. Você não sabe, você nem perguntou pra todo mundo aqui. Mas eu tô perguntando. Tá fazendo aqui? Mas eu acabei de falar pra ela, então ela é uma garota de programa, você não sabe o barato dela. É familiar então você pergunta, rapaz, quando você enquadra alguém, você vem perguntando, não é? Você não tem um protocolo?
Quando você enquadra alguém, você não tá... Nós tá num debate, mano, nós tá num podcast. Você chega... Não sei nem quem tá aqui. Primeiro você já errou. Falando que bandido tem que tatuar metade morto. Aí depois metade errou morto, de novo. Não, agora eu mudei, de novo. É 2 terços. Você falou que você não é rei. Não sou rei, não. Eu não você falou que você não é ex-polícia. Então eu não sou ex-ladrão. Então, se você... Você não é ex-polícia, eu também não sou ex-ladrão. Você tá conversando com ladrão. Eu não, mas eu tô conversando com polícia, você tá conversando com ladrão, fechou? Eu sou polícia, eu tô falando... Se eu tivesse saído da polícia... Você pegou eu, você prendeu eu, então você não prendeu ninguém, parceiro. Entendeu? Não deu porque Jesus tirou eu de você, porque senão era você ou eu, parceiro. Então foi Jesus. Se não era você ou eu. Então foi Jesus. Esse bigode seu nem ia existir mais. Entendeu, irmão? Porque você tá falando comigo? Né? Porque você tá falando que não. Como você vai me regenerar? Você ia tirar meu bigode? Como que o meu voto do meu filho vai pra você, loucão? Você tá chapando, você não vai regenerar nem sua família. Se seu filho errar, você vai matar ele, louco? Meu filho? Você na atitude dos seus filhos, irmão. Nós criamos filhos pro mundo. Eu não vou matar. Eu fiquei sozinho. Mas se trombar com a polícia mata. Ou vai deixar de matar porque ele vai ligar pra você. Porque você tem lá, ó. Se tiver no quando os pessoal tomam enquadro, eu sou polícia. Aí vai lá e liga pra outro, né? Não, aí passa um pano pro outro. Agora quando é ele ladrão, peraí aí. Você fica de cantinho aí, rapaz. Vamos ver o que tem. Quer começar a quebrar carro, quer rasgar a coxa, estofado e tudo só porque ele teve um passado. Irmão, tem um passado. Aí, ó, quem tá assistindo aí, Rota, vamos ver se ele grita com vocês quando você enquadra. Caga na calça esse bosta aqui. Que não. Aí tá dando uma de bom aqui. Que não. Tá dando uma de bom. A Rota já me enquadrou. A Rota já me enquadrou, já. Enquadrou e você não ficou gritando e falando que respeitei. Aqui você tá dando uma de gostoso. Não, eu respeitei. E a mesma coisa que eu falo com você, eu falo com vagabundo. Aí você nem sabe quem é que tá aqui. Você já saiu, começou a falar. Um monte de crime, eu quero que tá morto. 5 que não veio pra cá, já tá preso. Mas essa informação que eu tenho. Você quer voto de quem, mano? Eu não quero voto de ninguém. Você quer crescer na onde? Na polícia você cresceu? Então é só até aí que você vai. Falou, mano? Eu não quero voto? Até aí você vai, porque na política, depender, você não vai não. Meu filho viu que o pai dele foi regenerado. Meu filho viu que o pai dele foi regenerado. Jesus resgatou nós. Agora você vai querer o voto do meu filho? Desse jeito aí? Voto do seu filho? E o seu filho nem vota. Por enquanto, mas você não vai votar. Nem quero o voto dele. Não, eu tô falando aqui, eu tô de boa. Tem água nessa porra, não? Segunda afirmação. Entrar no crime é uma questão de caráter e não de pobreza. Quem quer? Agora, falta vem falar que preso é santo, que quem entra no crime porque é pobre, porque não tinha o que comer. Aí você também quer me quebrar. Pode falar. Beleza. Concordo com o senhor que entrar no crime é questão de caráter e não de pobreza. Tanto crime político, como crime policial. Sim. Como todos os tipos de crime. Que quem comete... Não, mas você tá falando, vou ter que te interromper. Não, até porque ficou faltando pra um menino que falou aqui. Ele falou do colarinho branco, dos políticos, tá? Eu vou falar pra você, criminoso é criminoso. Criminoso é criminoso. Criminoso é criminoso. Bem. Então, beleza, concordo. Pra mim, independente do cara ser deputado, que é pior ainda. Porque quando o cara é pobre, não justifica ele ser criminoso. Mas ainda até entende que ele quer uma camisa, ele quer usar um tênis, vou lá, vou furtar. É errado, mas aí, agora o rico, ele tem um patrimônio de 100 milhões. E continua roubando. Nós temos inúmeros casos disso. Então, bandido é bandido, ladrão, vagabundo, independente de classe social. Então, eu sempre falo, certo. Lula é ladrão. Concordo. E assim, só que aí entra um detalhe. Eu concordo também que tem ladrão, tem criminoso na polícia, infiltrado. Sim, muitos. Muitos nesse detalhe. Então, assim, a gente não pode chamar só porque o senhor é da polícia. Por exemplo, quando o senhor fala assim, heróis, aquelas pessoas de certa região vai imaginar aquele corrupto que usa uma farda. Você entendeu? Entendi. Aí ela se sente meio como um herói, esse cara, nesse quesito. Então, existe sim, vou dar um exemplo assim, peço aos irmãos a licença aqui, que eu, graças a Deus, eu tive um pastor, que foi meu discipulador, que é o pastor Marcos, que era da Rota, onde ele me instruiu sobre o evangelho, onde ele me ensinou, sabendo quem eu era, contei tudo pra ele o que eu fazia. E o policial que me baleou, hoje ele é líder de célula na mesma igreja que eu. E o pastor Marcos, que trouxe nós dois, colocou na frente e falou assim, ó, ele é meu filho e nada vai acontecer com ele. E ele me explicou tudo o que aconteceu com você. E esse policial hoje, ele é líder de célula. O pastor Marcos, infelizmente, foi alvejado de bala. O Nantes conheceu ele, o Castro conheceu ele. Então, o que eu quero dizer é assim, foi falta de caráter, mas um policial
me resgatou, cuidou de mim, transformou a minha vida, então por isso que eu não posso chegar aqui também e crucificar a instituição. Existe pessoas e pessoas e é questão de caráter, sim. Mas tanto de pobre, então nesse. Por isso que eu digo pra você. Só pra você ter uma ideia, como eu vou rasgar da própria carne, que ontem saíram matérias, inclusive no Jornal Nacional e em outras matérias, a Operação Contenção no Rio de Janeiro matou 117 criminosos e morreram 4 policiais no primeiro momento, depois mais um no hospital. Ontem foram presos 5 policiais, através de investigação das imagens das câmeras corporais, que furtaram um fuzil que era para estar apreendido e mais umas peças de uma picape lá. Então, todo lugar, todas as profissões têm os bons e os ruins. A vantagem da Polícia Militar é que quando ela tem conhecimento formal do crime, ela tem uma corregedoria e ela expulsa e manda para o presídio Romão Gomes, aqui em São Paulo. Que no caso seria os direitos humanos de vocês, porque ela não pode ser julgada. Então, quando você fala que o bandido tem direitos humanos, é praticamente, que vai chegar nesse tema, que aí depois a gente volta, é praticamente um direito humano do policial ser julgado por eles mesmos. Certo? Porque não, se for... Aí depende do crime. Isso, depende do tem crime, o crime concordo. Militar isso. E tem o crime comum. Por exemplo, matou uma pessoa... crime comum. Sim. Agora tem o crime militar. Você está dentro da área militar, comete um crime, a justiça militar, mas a justiça militar... um direito humano sim, seus. mas você pensa que a justiça militar é só policiais. Não, tanto que esses militares desse núcleo que foram condenados agora por esse malfadado golpe, que para mim não existiu, mas cada um tem a sua consciência, que não. Eles vão ser julgados no Superior Tribunal Federal, são 15 juízes. Então, são militares e togados, não é só militar. Então tem juízes de carreira que vão julgar os militares para ver se eles são dignos de manterem a sua farda, os seus vencimentos ou não. Certo, então não é bem assim. Bom, a questão do criminoso... da play. Pode falar. Essa questão de caráter é uma questão um pouquinho mais profunda, porque como é que você vai cobrar caráter de uma pessoa que não teve nem instrução sobre uma questão do que é ética, do que é bom, o que é ruim? Porque a gente tem que analisar isso com uma certa cautela também. O Estado não oferta para a gente uma educação boa, qualificada, para que essas pessoas, esses jovens, entendam o que é ético, entendam o que realmente é uma formação do que é certo, do que é errado. Porque é que nem eu falo, é um debate que a gente pode falar assim, é questão de caráter, é tudo vagabundo. Mas quem quer aprofundar e entender realmente a raiz do problema, que no caso seria, e esses lares disfuncionais, pessoas que não conseguem dar um mínimo de educação, porque para você construir um caráter de um ser humano, você tem que levar para eles essa oportunidade, mostrar, olha, isso aqui é certo, isso é errado, roubar não é legal. E a gente vê no Brasil, infelizmente, que não tem esse incentivo do Estado. Não é justificativa, mas é pelo menos um olhar para que a gente veja, onde também está falhando o Estado para contribuir para que essa taxa de criminalidade aumente tanto. Então acho que a gente deveria também dar um pouquinho de culpa para o Estado nessa negligência que ele dá na questão da educação. Não, primeiro que eu creio assim, tem uma concepção, claro que tem famílias e famílias, mas a primeira educação, quem dá é a família. Quem mostra o que é certo ou errado, tanto que eu tenho uma neta de 4 anos, por exemplo, quando ela tinha 2, quando ela ia fazer bagunça, jogar farinha no corpo inteiro, ela fazia escondido, porque ela sabia que estava errado, e ela tinha 2 anos, então quer dizer, a pessoa já tem uma noção do que é certo ou errado. Agora, quando a pessoa vai começando a frequentar um banco escolar, começando a conviver com pessoas de todos os tipos, ela começa a ver o que é certo e é errado. Aí quando tem 18, 19, 20 anos, entra no crime, começa a praticar furto, roubo, tráfico de drogas. Essa pessoa vai acreditar aquilo pela formação dela, que ela não sabia que aquilo era errado. Não, porque ela foi corruptada dentro do cenário que ela vivia. Porque muitas vezes a referência para aquele jovem, por exemplo, quem está no tráfico de drogas, ele olha para o traficante e fala, poxa, esse cara realmente é o que eu quero ser. Não porque ele queira ser traficante, entenda. Ele olha para o traficante e fala, o traficante tem dinheiro, o traficante tem boas mulheres, o traficante tem status social, e de repente ele usa aquilo como uma coisa certa, uma concepção correta que está equivocada.
Mas ele entende que aquilo na cabeça dele é certo, porque ele também quer ter dinheiro, ele também quer andar com tênis legal, ele também quer ter as menininhas. Não, sim, é por isso que eu já citei, inclusive, em entrevistas minhas, a questão da impunidade. Você pegava jovens com maconha vindo do Paraguai, era muito comum em ônibus vir com 20 quilos, 10 quilos, 15 quilos, jovens de 14, 15, 16 anos. E saíam da delegacia primeiro que eu. Eu tinha que fazer um monte de papel, chegavam as conselheiras tutelares, levavam para casa da mamãe, porque é menor de idade. Aí eu falava o seguinte, aí ele mora em determinada cidade, determinado local. O vizinho, menininho da mesma idade, viu ele com uma bicicleta bonita, viu ele com um videogame e viu que ele traz droga. E viu que ele foi preso ou apreendido, como diz a lei, e viu que não deu nada. Eu vou fazer também, porque ele conseguiu vários objetos que custam caro, cometendo crimes e não foi punido. Então a impunidade também faz parte, essa sim culpa do Estado, a impunidade faz parte é um fator preponderante para o aumento da reincidência e da criminalidade. O cara entra numa cadeia para cumprir 10 anos, fica 8 meses, 6 meses, 1 ano e sai. Então, mas qual cadeia é essa? Porque assim, esse é um mundo fantasioso, que muitas vezes existem narrativas que falam não, assim... esse é fantasioso mesmo, porque na verdade não fica nem isso, sai bem antes. Não, isso é um descolamento da realidade. Rapaz, eu trabalhei 35 anos na polícia, eu prendi um cara vendendo droga, o cara tava vendendo droga, eu peguei o cara, eu recebi a denúncia, campanei, que eu trabalhava com um carro descaracterizado, o cara tava vendendo droga no bar, peguei no bolso dele, peguei no banheiro, bucha de maconha, dinheiro, fizemos flagrante no artigo, naquela época, artigo 12, lei 63, 68, 76. Na outra noite, eu estava de folga, frequentava um barzinho, embora eu não bebo bebida alcoólica, frequentava um barzinho na esquina da minha casa, jogando snooker, ele passou e falou, Faur, nós não fica não. Então que porra é essa? Isso é um descolamento da realidade. Então só se aqui em São Paulo fica preso, que no Paraná não fica porra nenhuma. Eu vou falar aqui de São Paulo, eu sou advogado criminalista, atuo todo dia com isso, todos os dias. Tem muitas pessoas que dizem assim, a polícia prende, a justiça solta. Isso é um eu sou um que falo isso, é verdade. Eu vou me basear em São Paulo, tá? Eu não vou ter a audácia de falar pelo Brasil inteiro. Mas em São Paulo, o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo é mão de ferro. Você entra com habeas corpus, você faz um pedido, eles não soltam. Muitas vezes se soltam em audiência de custódia por conta da questão do cara ser primário. Então, o governador de São Paulo, mas não é a atribuição Tarcísio dele. de Freitas, é a atribuição foi dele. lá em Brasília, no PSD, e falou, e eu repito isso várias vezes, Tarcísio de Freitas falou que tem casos em São Paulo de criminoso que já foi preso, não é por furtar 30 celulares, entrou e catou uma caixa de celular, foi preso 30 vezes por furto de celular, 30 vezes entrou e saiu. As audiências de custódia são portas giratórias. Narrativa. Não, mas isso é narrativa. Vem um cara dizer que é advogado criminalista narrativa. e vem falar que narrativa. Não fica preso. Porque você está desprestigiando os próprios juízes de custódia. Desprestigiando. Ministério Público. Juiz solta preso. O Ministério Público pede sempre a prisão preventiva. Os juízes pede e no juiz não dá. Converte. É porque aí você tem que pegar os dados objetivos e comparar. Porque senão fica na narrativa. Sargento, não é narrativa, Fica na narrativa. Rapaz. O Estado de São Paulo ele é muito mais punitivista do que realmente dessa forma que você está dizendo, que soltam os presos. Não é porta giratória. Nós que atuamos na questão da defesa, principalmente, a gente tem muita dificuldade de concessão de liberdade provisória. É um equívoco esse pensamento, com todo respeito à sua visão divergente da minha. Mas não é dessa forma. Não é eu que tenho visão e nem narrativa, não. Isso aí são fatos narrados, não, isso está descolado, criticados pela própria imprensa diuturnamente. O cara não fica preso. Pergunta pra qualquer polícia de rua que aborda os outros na rua, vê quantas passagens o cara tem. Então, quer dizer, esse cara ficou quantos anos preso por cada passagem mas você disse que uma condenação de 10 anos, o cara fica 8 meses. Isso é totalmente descolado com o que realmente acontece na vida prática. Porque o cara pega uma pena de 10 anos... ele vai ficar no mínimo uns 5 anos trancado. Porque depois ele vai pra progressão de regime. Então, assim, o problema são as narrativas sobre o tema. Eu acho que é um tema sério, é um tema que a sociedade tem que elevar o nível desse debate e não ficar mais preso em narrativa. Solta preso! Não, pune preso! Solta preso! Eu acho isso muito pobre. Por isso que eu tô tendo essa oportunidade de conversar com você. Agradeço esse respeito mútuo que tá tendo da nossa parte, para que a gente possa realmente elevar esse debate num nível superior para trazer solução para a sociedade. Porque eu não sou discurso de defender bandido.
luto e tenho o meu discurso contra a criminalidade. Você não defende bandido, mas é advogado. Mas advogado defende direitos. Sim, mas então... Direitos é diferente de defender o ato. O ato do cara é diferente. Rapaz, do deixa eu direito te falar uma coisa pra você. Tem advogados e advogados. Não conheço sua maneira de trabalhar. Agora é o seguinte. Você fala que advogado defende direito, tá? Advogado defende direito. O advogado defende direito é quando ele pega o cara que é criminoso, o cara chegou e falou, doutor, matei. Tá, então vamos fazer a sua defesa. Matou, porque isso, porque aquilo. Até um advogado falou pra mim que o melhor crime que tem pra defender é o homicídio, porque todo homicídio tem um motivo. Ele falou pra mim, um advogado antigo. Mas o que eu quero dizer pra você é que tem advogados que você prende o cara com 40, 50 pedras de crack, dinheiro, o cara confessa pra você que vendeu. Você chega na delegacia, o advogado chama o cara no canto e fala, não, fala que foi o sargento que colocou. Esse cara tá defendendo direito? Não, mas esse cara é bandido, vagabundo, mas aí e o policial também que pega a droga, falar, mas e o policial que forja? Esse é outro bandido. Exatamente, tem bandido advogado e tem bandido estamos falando de advogado. Não, então falando que advogado defende direito. Vamos trazer pra baila o PM na também. Na Constituição, advogado defende direito, mas tem uns que defendem bandido, porque ele poderia falar, não, você tem o direito de ficar calado, então você não responda nada. Agora, você falar que a droga não é sua e que foi o sargento que colocou, quem tem que levar um tiro na cara é o advogado. Então, mas aí você está medindo a classe dos advogados. Olha como isso é grave que você está falando. E você está medindo a classe dos policiais. Acabou de medir agora aí. Eu peguei o próprio veneno seu e joguei contra você. Não, você falou. Você generalizou agora. Eu acabei de falar. Você falou que não defende bandido. Eu falei, defende porque você é advogado. Você falou que defende direito. O direito do bandido. Todo mundo tem o direito de uma defesa, independentemente se você concorda ou não com o ato do cara. Isso é um Estado democrático de direito. Eu conheci advogado que eu cheguei com um traficante lá e falei, esse cara é assim, não vou defender essa bosta não, virou as costas e foi embora. Eu também, como ética, não defendo, por exemplo, estuprador, pedófilo, esse tipo de crime, eu não defendo por uma questão... Então o que você quer dizer que o advogado que defende é sem ética? Eu respeito. Falou aqui! Não, é uma questão de ética minha. Não, Jacaré, você põe palavra na minha boca, eu ponho na sua. É uma questão de escolha. Você que defende estuprador não tem ética, ele falou. Não, eu falei isso, você que tá falando. Você acabou de falar. A minha ética, Você colocou a palavra na minha boca. Não, você que tá colocando a palavra na minha boca. Eu tô falando que tem advogados e advogados. Você falou que defende direito. Legalmente, advogado defende direito. Tem uns que defendem bandido e tem uns que passam recadinho pro chefe do Comando Vermelho. Isso aconteceu lá em Catanduvas, no Paraná. E tem policial também, que na mesma ação, por exemplo, foi preso polícia e advogada e o diabo a quatro. Exatamente. Tem problemas em todas as instituições, em toda a camada social. Não dá pra generalizar, mas é isso. Beleza, fechou. Saidinha e visita íntima. Tem que acabar. Saidinha, inclusive, já foi aprovado o fim. Só estão os que já estavam cumprindo pena. Ixi, é bem o brabo. Porra, é essa? Tá bem? Cadê esse? Esse tema aí de saidinha tem que acabar, eu não sei como que funciona, porque eu não tive saidinha, mas, velho, entendeu? Tipo, eu fui preso, foi a primeira cadeia, entendeu? Caí com 6 quilos de maconha, 3 de farinha, foi pasta base, foi uma carguinha aí, né? Lá na Rua Mundo Pereira Guimarães. Eu não tive saidinha, né? Tipo, nesse concorde, saidinha tem que acabar, não sei. Porque tem gente que tem família, eu já não tive, entendeu? Eu entrei no crime, não foi porque eu quis, foi pra sustentar minhas irmãs e tal. Eu aprendi, porque eu não tive saidinha, não teve ninguém levando jumbo pra mim, ninguém levou comida, ninguém foi me visitar, não tive visita íntima, então eu aprendi ali ferrado, entendeu? Então aí foi o que me ajudou eu a crescer na vida, entendeu? E ter uma mente ali falando, não, peraí, eu não quero passar por isso de novo, eu vou ter que chegar lá fora e fazer tudo diferente, entendeu? Agora eu já vi também no caso que pessoas que teve saidinha, teve legalização, tem jumbo, tem tudo isso daí, e quando chega aqui fora, que você tá vendo como que tá o dia de hoje, entendeu? O jovem não quer pegar uma pá, não quer fazer nada, entendeu? Aí vê a situação tudo difícil, tá com a pedra na viatura e volta pra preso de novo, entendeu? Porque tá mais fácil viver preso do que na rua, pá. Que ninguém quer trabalhar. Aí ele para a vida dele e para da mãe dele, porque a mãe dele vai parar lá, é meu filho que tá lá, porque ela não sabe se ele tá comendo, se ele tá bebendo e tal, se o Gi tá invadindo, dando borrachada, porque quem tá preso lá é nós, né? Nós sabemos, nós errou e tal, mas tem muitos que se sacrificam pra família, entendeu? Eu mesmo se sacrifiquei pela minha família, porque senão os outros iam pegar minhas irmãs, eu não sei o que eles iam querer, do que ela é mais velha. Eu tive que cuidar da minha outra irmãzinha. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde se quiser. Você falou que puxou por causa que caiu com farinha, deve ter arrombado uma padaria, então. Lógico, com tudo. A tia Benta, a tia Benta ainda. Mas tá, enfim, você puxou
Pegou quanto? Condena. Puxou quanto? Eu peguei 7 anos e 3 meses. Eu puxei 7 anos. Pegou 7 e 3 meses, puxou 7. 7. Depois não tive saidinha, não tive nada. E eu, tudo de boa. Trabalhava na Bugnar, entendeu? Que é onde fazia a peça de torneiras e tal, entendeu? Trabalhei na manutenção interna e externa, tudo tentando me regenerar. Mas sempre o crime também buscando, entendeu? Que eu era Mas você voltou a cometer crime depois que saiu? Não. Então tá aí, ó. Um exemplo. Não, porque eu já... Não teve saidinha, puxou a cana praticamente de testa, 7 anos e 3 meses, puxou 7, saiu e virou gente aqui fora. Então, ó, acabar com essa porra de saidinha. Porque eu falei, eu lembrei da palavra que a minha irmã falou, que a minha mãe não deixou nenhum nó e nenhuma puta, entendeu? Ela seguiu, eu ainda dei uma desviada, porque homem, tipo, na sociedade do mundo, é mais fácil você entrar pro lado errado do que mulher, entendeu? Não, hoje não, hoje tem mais mulher entrando do lado errado do que homem, entendeu? Você vê que tem várias mulheres que também querem trabalhar. Entendeu? Mas também não tem oportunidade. Tem várias gente que saiu da cadeia, também não tem oportunidade. Tem gente que saiu da cadeia e não quer, também não quer trabalhar, porque ó como que tá o mundo, irmão. Tá mais fácil você dar um golpe, você faz um negócio ali, entendeu? Falar da vida alheia do que você viver a sua vida, entendeu? Olha, eu vou falar. Então, já falando em saidinha, nós aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto de relatoria do deputado Guilherme Derrite, atualmente secretário de Segurança, que está saindo do cargo. Segunda-feira se apresenta como deputado definitivamente, e o fim da saidinha, tá? Aí entenderam que a lei não pode retroagir para prejudicar. Então quem já estava cumprindo pena, quem já estava condenado, continua com a saidinha, e espera-se que para os criminosos que foram presos depois da promulgação da lei da saidinha, eles não tenham mais a saidinha. A gente entende duas formas da gente analisar o porquê nós somos contra determinadas, entre aspas, regalias, algum benefício para os presos. Primeiro, não podemos generalizar, mas parte dos presos não voltam, saem e não voltam. Parte dos presos que saem cometem novos crimes, e isso acaba manchando muitos que têm boa intenção de usar a saidinha para alguma coisa produtiva, para ver os filhos, para ver a família, que também acontece. Eu não posso ser hipócrita em falar que não, mas eu penso o seguinte: benefício para qual tipo de crime? Nós temos que martelar muito o tipo de crime. Por exemplo, nós falamos aqui em segunda chance. A vítima não tem uma segunda chance. Ninguém quis vir debater. Tá, tem tipo de crime que a vítima, você faz um furto, você leva R$200 do bolso de uma pessoa, assalto, é traumático. O cara, dependendo do tipo da pessoa, fica traumatizado, precisa até de terapia. Porque o cara chegar com a máquina, me dá o dinheiro, me dá o celular. O celular é mais gravoso ainda, porque hoje a nossa vida está dentro de um celular. Não é mais apenas um aparelho que custa R$1.000. Ali está fotos íntimas da namorada, fotos íntimas, ali está contatos de trabalho, contatos de amigos, contatos de autoridades, aplicativos bancários. Então é uma série de coisas que torna o celular uma coisa mais gravosa de se levar. É diferente de você ter um celular no bolso, R$1.000 no bolso, e o cara levar o 1.000. E prefiro 1000 vezes. Vai fazer falta? Vai, mas não vai me fuder igual levar o meu celular. Imagina, eu vou ficar pensando, porra, o que esse cara tá fazendo? Correr atrás de banco, correr atrás de tudo. Mas a vítima ainda, em muitos casos, tem uma segunda chance. Ela se recupera, ela trabalha, ela ganha. Agora, o homicídio, o estupro. Ah, mas a vítima vai continuar vivendo. Sim, mas qual o trauma de uma menina de 17 anos que está vindo da escola, é abordada por um marginal, 2 ou 3, é violentada, fazem sexo de todas as maneiras com ela, contra a vontade dela? Qual que é o trauma? Essa pessoa tem uma segunda chance? Então nós temos que tratar criminosos e criminosos. Por isso que eu falo pra vocês igual que o senhor falou, é difícil que você tava chegar numa e cadeia olhar lá, na cara de cada um aqui e falar: você não vale nada, você não deveria ter perdão, eu não sei o que vocês cometeram. Foi igual o senhor chegou e falou: tem um monte aqui, eu não sei nem o que é, todo mundo quer que morre, foi o que você falou. Não, metade só. Então, falei metade só, mas e se essa metade incluir eu, velhinho? Não, mas você... Se a metade incluir o chocolate, velhinho, e aí? Como que vai, meu filho? E meu filho? Não, se for a metade, nem me conhecia. Agora que você tá conhecendo eu, tá gostando de mim? Eu tô odiando. Se você me converseiro
E se você trombasse eu na rua, você ia falar o quê? Eu tô regenerado? Não, assim, do jeito que eu tô regenerado pelo meu físico. Eu tô regenerado ou eu ainda tô no balacobaco? Não, primeiro que se eu chegar em você e eu puxar a tua ficha, você puxou 7 anos de cadeia, eu, como bom policial, já ia te ver com outros olhos. Não, matar não. Eu já ia, bigode seu ia coçar. Você falar balacobaco, velho, não sei o que, eu já te socava o braço. Deus te abençoe. Não, mas eu tô falando que é verdade. Eu sei, meu velho. Assim que funciona. Deus te abençoe. Muito obrigado. É nóis. Aí, ficou com medo porque me ameaçou no começo aqui, tá com medo da rota agora. Não. Perto aqui? Nossa, esse aqui é grande, hein? Diga, irmão. Então, nós tá... Prazer, Diego. Meu nome é Diego, entendeu? Nós tá falando de saidinha aqui. E o Bolsonaro tem direito a saidinha? Não. Não, só vim aqui pra fazer só essa pergunta mesmo. Por essa legislação agora não tem. Não tem? Não. Por isso que eu falei pra você. Eu tava pensando... Você vê que eu sou um cara vivido. Faz uns 10 dias que me convidaram para vir aqui, eu falei, eles vão perguntar sobre o Bolsonaro, é óbvio, né? Só que é o seguinte, tem criminosos e criminosos e tem... Alguém aqui cumpriu pena sem dever? Tá, cumpriu pena sem dever, tá vendo? Então, esse cara aqui, se ele de fato, não conheço o processo dele, não sei se ele está falando a verdade ou não, mas se ele cumpriu pena sem dever... Tudo que aconteceu com ele tá errado. Então, no meu entendimento, no Brasil não houve. Estou falando eu. Você pode levantar, vir aqui, você pode falar até daí que nós vamos ouvir. No meu entendimento, essa tentativa de golpe, matar o Zoca, o Zeca, o Joca, isso aí é tudo da cabeça doentia. Tô falando aqui, gravar, vocês podem pôr no ar. Cabeça doentia de um psicopata que hoje tem um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, mas nós estamos falando à luz da lei. Eles foram condenados. Eu aprendi uma vez com um capitão, hoje ele é falecido, ele faleceu como tenente-coronel, ele me ensinou muita coisa dentro da polícia. Eu aprendi uma coisa que falou assim, a ordem do Supremo não se discute, se cumpre. Então, se o Supremo mandar me prender aqui agora, eu não fiz nada, mas manda me prender porque falaram que eu fiz, eu tenho que cumprir. Não tem, qualquer polícia vai vir aqui e vai cumprir, inclusive amigos meus. Fala, sargento, infelizmente nós vamos ter que te levar, tem um mandato aqui do Alexandre de Moraes. Tá. Então, o Bolsonaro, pela legislação atual, não tem direito à saidinha. Agora, eu acho, na minha concepção, paralelo a isso, que a condenação dele é injusta, porque ele não cometeu crime. Ele nem no Brasil estava no dia 8 de janeiro. Aí, sendo que ele arquitetou, que ele... Então, a pergunta sua, a resposta é essa. Legalmente, após a promulgação que nós terminamos com o fim da saidinha, não terá direito. E você pode ter certeza que o STF vai fazer questão de cumprir. Certo. Porque é o Bolsonaro, porque se fosse talvez o Lula, eles falassem, não, mas a saidinha terminar com a saidinha em custódia. Estou falando para você uma realidade do que é o sistema hoje. O sistema hoje é contra a direita e a favor da esquerda. Isso é óbvio. Se um deputado de esquerda fizer a mesma coisa que um deputado de direita, uma coisa criminosa, o deputado de esquerda vai ter um tratamento, seja corrupção, seja agressão, seja fala, e o deputado de direita vai ter outra. Deputados de direita estão sendo, inclusive, processados por falas em tribuna, onde nós, segundo a Constituição, somos invioláveis. Então, você está fazendo uma pergunta técnica e eu estou te respondendo. Bolsonaro tem direito à saidinha? Não. Beleza. Bom, boa tarde, Wellington. Você que falou ali que sua bronca é homicídio? É isso. E sou a favor da... Não furar essa caneta em mim, não. Que... Calma. Tá armado ali. Eu sou a favor sim da saidinha e da visita íntima, assim, porque eu fiquei preso e fiquei 3 anos saindo de saidinha. E a maioria das pessoas que não voltavam são as pessoas que querem continuar no crime. Mas você teve saidinha?
Tive saidinha. Tá. Fiquei 3 anos até ganhar meu alvará, minha liberdade. E a vítima que você matou teve saidinha do cemitério? Não, a vítima que eu bati eu fui preso inocentemente. Não foi Por isso que eu falo. Não é que eu tô fazendo uma brincadeira dentro de uma coisa séria. Em cima, então, é que nem ele falou. Você tem que perguntar, não já me julgar falando que eu matei. Não, mas eu perguntei, você falou que matou. Eu fui preso no homicídio, mas não quer dizer que eu fui que matei a pessoa. Entendeu? Eu fui preso no homicídio e ganhei meu homicídio porque provei que eu fui inocente. Mas não deixou de mim ser preso no homicídio. Mas a pessoa morreu. Não, a pessoa morreu. Só que não foi eu que matei, foi outra pessoa. Mas entendeu? Então foi prova. Eu perguntei se alguém foi preso inocente, só ele levantou a mão, você ficou quietinho. Não, ali. Porque eu tava em outro crime e o homicídio caiu depois do outro crime. Por entendi, isso, entendeu? Caiu uma portaria de homicídio. Não, você tá falando, meu amigo, eu não tenho condições de julgar ninguém, eu não tô com processo nenhum na mão. Você tá falando que não matou. Então, mas a situação aqui é a saidinha. A situação é saidinha. Tá. A situação é saidinha. Sim. Correto? Então, que nem eu falo, eu sou a favor da saidinha por quê? Porque tem muita gente que precisa sair para visitar seus parentes e até mesmo é um teste para saber se aquele ex-presidiário ou presidiário ele tá pronto ou preparado para estar enfrentando o mundo. Porque se o cara quebra ou comete algum crime dentro da saidinha, é cadeia. O cara não tá preparado para estar saindo pro mundo. Porque ele tá recebendo uma oportunidade de ele sair, visitar seus parentes, ou até mesmo sair para ir trabalhar e ele quebra aquele regime de semiaberto, é para ele sair. Agora, aqueles que permanecem na saidinha até o final, é outra situação. O cara quer sair, quer levar uma vida regenerada. Porque o cara que é ladrão, ele não vai ficar aguentando indo pro mundo, saindo, voltando, saindo, voltando. Ele vai sair e vai ficar, e vai roubar. Então, olha, veja bem o que você falou. A saidinha, eu entendo que é fato mesmo, não é você que está inventando, não. A saidinha, ela serve para mensurar se o cara já está apto a viver em sociedade novamente, se ele está ressocializado. Tá. Aí, durante a saidinha, ele vai e mata uma pessoa. Aí o Estado não deu certo o teste. A pessoa que morreu, tomou no rabo. Então, quer dizer, fazer teste com a sociedade de cobaia, porra. Então nós somos terminantemente contra a saidinha. Também sou contra a visita íntima. Eu falei já, a gente fala, porque tem umas coisas que a gente fala, vira meme, sabe? Porque pensa que a gente tá brincando, mas a gente tá falando coisa séria. Pô, se o preso quer transar, que eles transem entre eles. Olha, é uma vergonha um cara matar uma pessoa, Eu não gosto nem de colocar familiar meu no meio, porque é uma coisa que parece que chama coisa ruim. Mas imagina um cara matar um familiar meu, querido meu. Aí ele vai preso. Terminou aqui, ó. Aí ele vai preso. Aí daqui 1 ano, esse cara tá dentro da cadeia, o meu familiar tá enterrado lá. E eu tô guardando luto para sempre, porque depende o familiar que você perde um filho, por exemplo, você nunca mais esquece. Você vive um luto eterno. Aí... o cara daqui 1 ano fura um fano dentro da cadeia. Você tá generalizando os crimes hediondos que mas eu acabei de falar, eu não tô gerando... Então, mas a maioria da cadeia não tem só crime hediondo. O cara estupra uma mulher aqui fora, vai preso e tem direito a furar um fala lá dentro da baioia aqui, ó. Ó, tururu. Minha afirmação é, no Brasil deveria existir prisão perpétua para crimes hediondos ou equiparados. Bom. Eu não concordo porque, como sabemos o que está acontecendo injustamente com o Bolsonaro, poderia muito menos criminalizar ele como genocida. E genocídio é um crime hediondo. E você não concordaria que isso acontecesse com ele, uma prisão perpétua, assim como aconteceu na história da humanidade com Jesus. Foi um crime, prisão perpétua, onde crucificaram ele. Não estou comparando ele com Jesus, eu estou comparando uma situação de alguém inocente que foi morto. Então, baseado no nosso judiciário como tá, e você sabe muito bem que um lado fazer algo, passa um pano, o outro lado fazer... não vou falar. Eu acho que você confundiu talvez você confundiu ou não, mas você falou que nós estamos falando de prisão perpétua. Para crimes hediondos. Sim, não pena de morte.
Certo? Que pra mim é uma pena de morte, praticamente. Mas a diferença é que se você falou que o Bolsonaro, o que está acontecendo com o Bolsonaro é condenado a 27 anos, na lógica, pela idade dele, ele está condenado à morte. À morte. Tá, mas qual que é a diferença eu sou a favor da pena de morte, mas qual que é a diferença da pena de morte para a prisão perpétua, no sentido que você frisou, de injustiças e tal? A prisão perpétua, ela permite a recuperação do erro. Se, por exemplo, o cara foi condenado, mesmo que a prisão perpétua injustamente, ele pode puxar 5, 10, 15 e não era ele sai. Ele tá vivo. Certo. Tá? Então é a mesma coisa. Aí você vai falar que um cara... Aí, a não ser que fruto dessa prisão perpétua, ele fique 40 anos preso e morra dentro do sistema penitenciário. Mas aí teve 40 anos para provar que ele foi condenado injustamente. Pena de morte, na minha concepção, deveria existir para alguns tipos de crime, eu posso até citar alguns, mas qual que é a maneira de, se você não condenar um inocente? Só condenação à pena de morte por ou pontuação, você teria uma pontuação até chegar, várias reincidências para chegar numa condenação de pena de morte, ou crimes devidamente comprovados por imagem, por DNA, que não teria dúvida, não apenas... caso também, né? Não adianta o cara matou lá por legítima defesa, ele vai ter que morrer. Não. O cara matou pra não Tudo bem. Não entendi. O cara matou por legítima defesa pra não... Sim, mas legítima defesa é excludente de criminalidade. Isso, exato. Assim... O advogado sabe. Sim, existe, né, o típico, né, o antijudicial e lá o punitivo lá, né, esse tipo de crime. Então, prisão perpétua, tudo bem. Baseado nesse judiciário que nós temos hoje, você acha realmente que seria bom voltar a esse ato sabendo como que um lado faz uma coisa, é punido, o outro não, é passado pano ainda que seja o mesmo crime? Não, você acha que nesse cenário que está o país, você acha que essa lei seria a lei feita, mas você acha que ela seria feita de uma forma correta, baseado como que está o país hoje, pelo que está acontecendo, que eu acho injusto com o 8 de janeiro? Eu mesmo levantei esse assunto, só que o que é a diferença? Os crimes que nós estamos citando aqui, que são crimes de opiniões, são crimes, inclusive até de um deputado agredir uma pessoa, certo, seja ele de esquerda ou de direita. O que eu quero dizer para você, nós tivemos um caso no Paraná, um deputado do PT, ele foi agredir uma pessoa, ele agrediu várias vezes, resultado. De cabelão black lá, ele né? Ele tomou um soco na boca e ele corre o risco de perder o mandato. Pelo que nós estamos vendo, que mostraram imagem de que ele começou a agressão, pela animosidade que se tem dentro da Assembleia Legislativa, eu estou propenso a acreditar que o resultado do Conselho de Ética será a perda de mandato. Mas eu acabei de falar ali, no camarim, de que eu acredito, porque já aconteceu isso com ele, já aconteceu com outros, que ele, em sede de justiça, terá o seu mandato restituído. Por quê? Quando ele era vereador, ele invadiu uma igreja durante a missa, causou um grande tumulto dentro da igreja e foi processado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba e foi cassado. Um ministro do STF simplesmente anulou todo o processo e devolveu o mandato dele. Por isso que eu falo para você, eu tenho um entendimento que se ele fosse um deputado de direita, tivesse invadido, ele teria perdido o seu mandato. O processo foi legal e pronto. Esse é o meu entendimento. Você pode, qualquer um aqui tem o direito de levantar e falar, não, sargento, eu duvido disso, tá? E nós tivemos um caso de uma vereadora também de Curitiba, do PSOL, extrema esquerda, que também foi processada para ser cassada e no dia da sessão a justiça travou todo o processo, anulou a sessão e travou todo o processo. Então, o entendimento meu é esse. Agora, você está falando de pena de prisão perpétua, poderia atingir políticos de esquerda e direita. Se um político, seja ele de esquerda ou direita, cometer um crime que seja previsto a prisão perpétua, serão crimes extremamente graves. Sabe qual é um deles? Matar uma mulher na frente do seu filho.
Nós temos visto isso inúmeras vezes, inclusive muito perto de mim, lá no Paraná. O cara matou uma professora, ele tinha um caso com a professora não queria mais, ele era violento, e ele matou ela com 30 e tantas facadas na frente do filho. Então esse cara, por essa legislação que nós estamos querendo aprovar, que eu acredito, não tenho informação privilegiada, mas acredito pelo que eu converso, estará na PEC 18, no texto da PEC 18, que será apresentado dia 4, a prisão perpétua ou um plebiscito para que o povo, nas eleições de 2016, além de 2026, além dele escolher o presidente, o governador, os deputados, os senadores, ele vai escolher também se tem ou não no Brasil a prisão perpétua. Não vai ser uma coisa empurrada, vai ser uma coisa votada. Se a maioria simples do povo que votar, se 50 milhões de pessoas votar, metade mais um falar que quer a prisão perpétua, nós teremos a prisão perpétua no Brasil. Isso que eu estou falando para você, eu acredito que vai estar no texto da PEC, que precisa ser votado e aprovado também. Não é o fato de estar no texto que ele vai... A PEC é uma proposta uma proposta de emenda constitucional. Há certos crimes então, específicos. Vai ter específicos. Um deles, que o relator comentou, que ele entendeu como muito grave, mataram uma mulher na frente do seu filho. Então, quais os outros? Eu não sei, eu não vi o texto vai ser apresentado dia 4. Inclusive, dia 3 tem uma reunião do relator, deputado Mendonça Filho, com os líderes partidários para apresentar o texto. Pode estar inserido isso, ou ele pode ser convencido a tirar. Eu sou a favor da pena de morte, mas como é um debate que muitos não estão preparados, justamente porque o povo, o cidadão é bom, o povo tem amor no coração, o povo vai pensar... o judiciário é ruim também. Sim, o povo vai pensar, mas vai morrer inocente. A pena de morte, como eu falei aqui, dá tempo de se corrigir o erro, caso uma pessoa seja condenada à prisão perpétua. Se der para corrigir o erro, o Bolsonaro teria corrigido os deles, que estão... Eu entendi uma coisa, tá nítido o que estão fazendo com o cara. Não tô defendendo um lado aqui, não, mas juridicamente tá nítido o que estão fazendo com esse cara. O caso dele pode ser corrigido. Ele é um ex-presidente que ele não tá conseguindo corrigir o erro. Quem dirá? Entende? O caso dele pode ser corrigido, mas não vai ser corrigido em 2-3 meses. Deixa eu falar só uma coisa pro senhor. A história vai corrigir. O que tá acontecendo com o Bolsonaro, por um ex-presidente, ele não conseguir se defender juridicamente, provado que tá tendo... Não tem como. Ainda quem não gosta dele, não tem como provar que o cara tá sendo injustiçado. Mas nós daqui de fora pedia socorro dizendo que nós também estávamos sendo injustiçados, nunca fomos ouvidos. Dizendo que estão nos oprimindo. Olha, não fui preso inocentemente. Nós não era ouvido. Agora, quando os daqui tomou o poder e tá fazendo a mesma coisa que vocês, nós tá provando pra vocês que existem sim pessoas que foram presas injustamente. Só que a gente não tem a visão que o Bolsonaro tem, mas nós foi taxado de ex-presidiário. E infelizmente, justo ou não, a Débora vai ser taxada de ex-presidiária, Bolsonaro vai ser taxado de ex-presidiário, mesmo querendo ou não, sem ter culpa. Mas muitos da comunidade que a polícia enquadrava, falava que não tinha, que foi forjado, tomava tapa na cara por ter sido ex-presidiário, era oprimido por ter sido ex-presidiário. E o Bolsonaro, ele vai sair, ele vai arrumar emprego. Fácil. Fácil. A Débora pode montar um Instagram, amanhã vai estar cheio de gente seguindo ela porque ela foi injustiçada. Muitos aqui não vai conseguir arrumar emprego. Eu fui ser registrado numa empresa. Quando fui ser registrado, falou, tem algo aberto seu. Eu falei, do que eu ganhei? Os policiais que me prenderam foram presos porque eles fizeram merda com outras pessoas e eu virei testemunha. A juíza, do nada, revirou o quadro e falou, não, mas eu quero saber onde é a droga, mas os policiais estão presos, vocês estão me julgando, sendo que o policial foi preso e está comprovado. Eu não fiz nada. Não, mas a gente quer saber. Falei, comprovei, entraram em contradição, mas eu não tenho voz. Quando eu vejo que o Bolsonaro tá olhando lá e tá falando assim, se o presidente não tem voz, velho, um ex-presidente não tem voz, quem dirá eu? Então é essa lógica que, tipo assim, nós daqui gritamos sobre isso. Olha, é falha. Agora tá escrito, o Deus tá explanando pra população. Ó como o judiciário do Brasil é falha. Porque foi necessário um ex-presidente ser preso pra falar, olha, os de lá, mais comum, gritaram sobre essa injustiça
de vocês. Agora tá catando vocês. Antes, invadia a comunidade. Hoje eles estão invadindo o condomínio, velho. Estão prendendo, infelizmente. Agora, os daqui saiu aqui e estão invadindo o condomínio. Não é mais comunidade, soco na porta de condomínio, de favela, é de condomínio. Então, tipo assim... Não, entendi. Essa opressão mudou de lado. Entendi. Entendeu? Olá. Por favor, meu nome é Júlio. Tenho 27 anos, tá? Eu não vou discordar, mas eu tenho um motivo para não discordar. Mais ou menos quando eu tinha 7, 8 anos, a minha irmã tinha 5 anos, né? Ela sofreu um abuso, né? Foi estuprada, né? Nem sei se minha irmã vai gostar de eu estar falando isso aqui, eu já te peço desculpa desde já. E não é mentira, tá? Minha mãe perdeu a nossa guarda quando a gente tinha mais ou menos essa idade. Ela não perdeu só meu e dela, da minha irmã. Ela perdeu dos 3 filhos. Minha mãe sempre cuidou da gente, entendeu? E o que acontece? Tendo em vista disso, o meliante foi achado, foi preso, e antes dele ser condenado, mataram ele dentro da cadeia. Certo? Dentro disso eu concordo, certo? Mas assim como os colegas falaram, a gente não consegue colocar isso, mensurar justamente por conta do judiciário que tá impossível. O careca lá tá botando terror no Brasil. A gente não tem voz. Vocês que estão lá, a PEC da anistia, tá, ó quanto tempo que vocês estão pra votar isso, tá ligado? E não vota, por quê? Porque a esquerda não deixa. Entendeu? E aí o que acontece? Tem uma senhora, né, que passa um batom lá, pá, pegou mais tempo de cadeia do que esse cara que estuprou minha irmã possivelmente ia pegar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ó, muitas das vezes a gente vê as coisas de outras maneiras. Só que ninguém sabe a história de cada um aqui. Eu não sei a dele, sim, não sei a dele, tudo mais. Entendeu? Justamente, não é só de cada um. É de todas as pessoas que estão presas ou que foram presas um dia e saíram. A gente não sabe. Você tem aqui gente falando que foi preso inocente, que o judiciário é isso e aquilo. Só que nós estamos falando, quando eu falando de criminoso, sem olhar o processo de cada um. Então eu falo que um cara que estupra uma criança e mata, na minha concepção, ele tem que ser condenado à morte. Aí você vai falar, mas pode acontecer do cara ser acusado e não ser ele. Já vi vários. Ex-mulher acusar o cara de bulinar a menina porque tem raiva do cara, vingando. Nós vimos esses dias casos parecidos com esse. Então fica sempre aquela dúvida. O que nós estamos falando em pena de morte são com provas extremamente concretas. Você tem uma filmagem, você tem provas que não restam dúvidas, porque é o que eu falo. Por exemplo, eu levanto daqui e agrido uma pessoa. Qual a chance? Tá todo mundo vendo e uma câmera filmou. Qual a chance de eu ser inocente? Nenhuma. Aí você pode ter, como o advogado falou, as atenuantes. Não, mas você estava nervoso, você foi provocado, você tomou um remédio. Mas a chance de eu não ter feito aquilo não existe, porque filmou e viu. Então, estuprou e matou uma criança. Mas tem filmagem, tem prova, tem DNA, tem... execução, acabou. Agora, não, a mãe falou e tal. Aí mas sabe qual que é o problema que eu vejo hoje? Mas por isso que quando eu falo de criminosos aqui, eu tô falando de criminosos que cometeram crimes. Eu não vi processo de ninguém. Então, ó, eu vejo hoje tem 13 segundos só, velho. Calma aí. O que acontece? Hoje eu vejo um povo, infelizmente, preso dentro de um sistema que dá benefício pra cá, benefício pra lá, Bolsa Família aqui, Bolsa Família ali, onde pessoas que têm condição de trabalhar não conseguem, entendeu? Tem Vale Gás, mas a pessoa não tem uma oportunidade pra trabalhar. Entendeu? Na verdade tem, só que a pessoa fica mamando na teta do governo e não consegue sair disso. Isso aí, entendeu? No meu entendimento, compra de voto. E aí, o que acontece? Eu vim aqui não para discordar desse tema, eu vim para concordar. Pelo que eu passei. Foram 3 dias a minha irmã desaparecida dentro do mato lá atrás, entendeu? E, inclusive, mais uma vez, te peço perdão, tá? Se você estiver assistindo isso, eu te peço desculpa. Tô abrindo a sua história aqui, mas é para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Então, tipo assim... foram 3 noites de puro terror. Eu deitando na casa da minha madrinha, que inclusive foi o filho dela, tá?
Eu deitado na casa da minha madrinha pra dormir e 3 noites me tremendo de dor. Cadê minha irmã? Entendi. Ela foi parar, ela foi parar lá dentro do hospital. Então, tipo assim, eu penso que, claro, assim como você falou, a gente tem que ter prova, tem tudo mais e tal. Mas eu acho que esse tipo de coisa já era pra ter tido há muito tempo atrás. Prisão perpétua, por exemplo, assassinos em série. Maníaco do Parque. Lá em Maringá nós tivemos o Maníaco da Torre. Ele matou 7 mulheres, 7 prostitutas. Ele levava num local ermo, tinha torres, por isso que ele ficou conhecido como Maníaco da Torre, e matava. Na minha concepção, ele já foi condenado por 3 homicídios, porque é individualmente, né? Cada caso aconteceu diferença de meses. Ele já foi condenado, somando as penas, a mais de 60 anos. Se você analisar, ele não sai da cadeia mais. Apesar que no Brasil, o tempo limite de você cumprir pena é 40 anos. Soma, você pega 500, mas cumpre. Então, por isso que eu sou a favor. Esse cara, na minha concepção, ele não tem condições mais de viver em sociedade. Ele matou 7 pessoas por um desvio que a mãe dele era prostituta e ele morava numa casinha, pela janela ele via umas torres. Então ele ligou e levava essas prostitutas para matar nessa torre. Então esse cara, na minha concepção, pena de morte. Mas como nós estamos falando de uma possível implantação da pena de prisão perpétua na Constituição, esse cara é merecedor, mas só que o dele não vai retroagir, porque a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém, tá? Entendi. Então eu sou a favor da pena de prisão perpétua para crimes comprovadamente, né, que graves, ou soma de crimes, né? O cara matou 10. Se um desses 10 foi injusto, não matou, não tem problema, ele vai ficar preso, porque os outros 9 já compensam que ele seja executado, se for pena de morte ou não. Ou então comprovadamente, com filmagem. Mas tá bom. Valeu, obrigado. Boa sorte. Obrigado. Minha quinta afirmação. Direitos humanos só pensam nos bandidos e não nas vítimas. Uma afirmação bem complicada essa, sargento, porque eu vou partir da minha experiência, tá? Vou limitar nela na minha experiência, porque eu fiquei preso no estado de São Paulo e nunca tive a visita, por exemplo, dos direitos humanos lá para realmente ver a precariedade do sistema, para ver realmente se a gente estava sendo assistido, enfim, se os nossos direitos estavam sendo ali violados ou não. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa narrativa, eu fico um pouco preocupado, que eu falo, em qual lugar, em qual realmente exemplo prático essa frase, essa narrativa, ela se aplica. Porque o sistema prisional, ele é inconstitucional, segundo o STF, ele é precário. Não vamos nem entrar nessa questão que a gente já debateu sobre ressocialização, não. O que eu quero dizer é que se realmente acontecesse da forma que é colocado, que os direitos humanos pensam nos presos, que os direitos humanos estão ali lutando pelos presos, com certeza muitas violações constitucionais que acontecem no sistema prisional não estariam acontecendo. Então, assim, eu discordo dessa afirmação. Acho que tem que ter direitos humanos para os presos, mas também para a vítima. Eu acho que uma coisa não pode anular a outra. Sim, tem que ser assistido. Certeza. Não, é fato. Tá, só que a esquerda, através dos seus parlamentares, até para angariar votos, eles trabalham com projetos sempre em favor do desencarceramento, em favor de criminosos, e esse pessoal da esquerda, eles estão geralmente, por exemplo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados é o deputado federal Raymond, do PT, do Rio de Janeiro. PT, acho que é PT. E geralmente essa questão de direitos humanos dentro das assembleias legislativas, até há muitos anos atrás, o deputado, na época, deputado Bolsonaro, trabalhava para chegar nos direitos humanos e as pessoas eram contra, porque diz que ele era violador, aquelas conversas. E ele falou, trabalhem para mim chegar, porque se eu chegar, direitos humanos vão ser para as vítimas e não direito dos manos. Então, hoje em dia, a esquerda abraça muito essa questão. Agora, você está falando, na prática, você está dizendo que eles não vão atrás. Mas você sabe onde que eles vão atrás? Eles vão atrás para prejudicar policiais. Eu já fui atacado, posso dizer assim, pelos direitos humanos da OAB, inclusive, sim, dentro de Maringá, muitos anos atrás. Por quê? Porque tinham reclamações. Olha o que acontece. Não estou falando que não aconteça isso em casos, mas olha o que acontece muitas vezes. Prende o cara com 2 quilos de cocaína. O cara confessa para você e chega na delegacia, ele confessa.
Hoje tem a presença de um advogado. Eu trabalho na polícia antes da Constituição de 88. Então o cara chega lá na delegacia, confessa pro delegado. Chega no juiz, não tem escapatória para ele é réu, confesso. O que ele fala? Que ele foi torturado para falar aquilo. Aí é onde que começa a se juntar denúncias, começa a se juntar... É só para mim terminar. E aí os direitos humanos vêm em cima, que eu sou torturador, que eu sou espancador, que eu sou não sei o quê. Mas é apenas tese de defesa. O cara... Teve uma juíza que falou pra mim, mas ele negou lá na delegacia e tá negando aqui. Eu falei, eu afirmei lá e tô afirmando aqui. Aí ela soltou ele, absolveu. Passado 15 dias, a Polícia Civil pegou ele com maconha, cocaína, uma moto furtada e um carro furtado. Eu levei o recorte pra ela e mostrei. Ela falou, você tá me afrontando? Eu falei, não, tô te mostrando que ele era criminoso. Deixa eu só colocar só um ponto rápido. Tá. Só um ponto rápido. Sim, por mim. O que você acha, então, agora da direita, através da Damares, está invocando os direitos humanos para o sistema prisional lá na Papuda, por exemplo? Qual que é a sua visão? Porque se ela é contra os direitos humanos, a direita, vou usar esse termo, como é que você enxerga isso? Inclusive, ela foi criticada duramente por um deputado, né, Gilvan, da Federal. E não só apenas por questão de direitos humanos, mas o deputado até frisou, falou assim, nós temos que lutar pela inocência do Bolsonaro, que nós acreditamos que não aconteceu um golpe, que isso que está acontecendo é uma perseguição política por ele ter enfrentado o sistema, e ao mesmo tempo você vai lá no presídio e vê as condições do presídio. Então você tem que... isso aí é um tanto quanto hipócrita. Eu tenho muito cuidado dentro da minha trajetória de vida, tanto dentro da polícia, principalmente como parlamentar, onde a gente lida com projetos, com votações, eu tenho muito cuidado de não ser hipócrita. Perfeito. Não ser hipócrita. Questão de o criminoso. Agora, que eu falo, tem criminosos e criminosos. Por exemplo, o cara estupra uma filha de 5 anos de um homem. Ele vai lá e mata o estuprador. E ele é preso, condenado. Se um dia eu conhecê-lo na rua e souber daquela história, eu não vou tratá-lo como um ex-criminoso, como um assassino. Eu vou tratá-lo como um homem digno que se vingou e como eu faria também. Então existem presos e presos. Concordamos. Então, Peraí. Como é que tá? Tá bom. Eu fui preso e os direitos humanos não ajudou a minha mãe. Eu só acho uma mentira. Tá. Os direitos humanos não ajudaram sua mãe? Não. Nenhum momento. Mas a função... Eu não sei, é difícil eu discutir, porque eu tenho até raiva dessa raça, sabe? Negócio de direitos humanos aí, mas... É difícil, porque eu não sei se a função deles é ajudar familiar de preso. Se tiver previsto isso em alguma coisa, eu acho que eles falharam então com você. Agora, você foi preso, você cometeu um crime e foi preso. Sim. Tá. E os direitos humanos não ajudou sua mãe. Vou ter que fazer duas reflexões aqui. Então, que eles falharam no seu entendimento, se for obrigação deles, sim, e que você também devia ter pensado na sua mãe antes de cometer crime, né? Porque eu, muitas vezes... Não. Você pediu pra ouvir do bigode, pai. Você tá chegado. Você é moleque, você foi moleque. Mas não é, cara. Não é. É a minha realidade. A gente... Por exemplo, eu sou deputado federal. Você não imagina as oportunidades se eu quisesse fazer coisa errada. Só que por que eu não faço? Eu tenho minha mãe com 84 anos numa cadeira de roda e tenho meus netos. Eu fico pensando, pode dar certo e eu posso dar uma vida digna para eles, e eu lembro dos ensinamentos do meu pai, e eu lembro que eu posso cair numa cadeia. Então, você tem que pensar antes de fazer a cagada. Aí, depois que faz a cagada, igual o baixinho aqui, ele vai falar que os direitos humanos não foi dar assistência para a família dele. Então, mas os direitos humanos é uma merda, não é? Concorda comigo? Mas você concorda comigo que é uma merda? Quando eu fui fazer, foi o quê? Minha mãe perdeu a visão de um olho. Hã? Minha mãe perdeu a visão. Sim. Então, não foi porque... Foi por necessidade. Você foi fazer roubar? Foi por necessidade. Porque ela estava cega? Sim, foi por necessidade. Porque eu perdi, na pandemia, todos os meus parentes e só ficou eu e ela.
Mas aí é do seu coração, né, cara? Porque... Hoje minha família, eu e minha mãe. Só que você é um cara que você pode até ter uma justificativa, acreditar nela. Sim. Pode até me convencer a acreditar de que você fez porque sua mãe ficou cega. Talvez vou saber se eu não faria o mesmo. Mas você tem que ver que você... Só que hoje, graças a Deus, hoje eu tenho meus 2 bares, tenho o meu restaurante. Que bom. Entendeu? Hoje eu me regenerei. Que bom. Entendeu? Fico feliz por você. E pela sociedade, porque se você tivesse continuado no mundo do crime, seria ruim para você e para as pessoas que seriam vítimas suas. Se esperasse pelos direitos humanos, né? Se depender dos direitos humanos, você estava fudido. É por isso que eu falo, direitos humanos é bosta. Sim. Direitos humanos na configuração que eles fazem. Porque os direitos humanos, ó, lá em Maringá, hoje deu até uma sumida, mas tinha crianças... filhos de indígenas, e o índio fica ali sentado na beira de uma árvore lá com a barriga cheia de pinga e 4, 5 crianças pedindo auxílio, dinheiro no semáforo. E aquilo comove, porque você é uma criança desse tamanhozinho, chega no vidro do seu carro, tio, me dá uma moeda. Aí você dá, a vida dela não vai mudar nada, o pai vai tomar uma pinga ou fumar uma pedra. Não tô generalizando aqui, daqui a pouco vem a FUNAI em cima de mim. Estou falando o que eu penso. Direitos humanos, então direitos humanos tem que ser para humanos direitos. Você não era um humano direito, que você cometeu o crime, mas sua mãe era. Isso tinha que dar assistência. Um dia eu vou lá almoçar no teu restaurante. Vai lá. Mas eu vou sem avisar, porque senão você envenena a comida. Tô brincando. É isso. Não, já chegou. É o inocente. Bom. Na justiça não tá mais não, né? Não, a justiça... Esquece. Então, os direitos... Tá, mas você teve uma bronca só? Só. E você se diz inocente? Sim. Então, beleza. Então... Quem sou eu pra duvidar? Não vi processo. Não, tá tudo bem. Nada. Tá de boa. Tá vindo pra mim, não importa. Meu advogado tá aí, ó. Então tá tranquilo. Beleza, então. Já era. Realmente, teoria é bonito, direitos humanos. Mas a prática tá aí, né? Tanto nós aqui... É só mais um ministério. Infelizmente, Sim. eu tô... É o que eu falei, a esquerda se apoderou da bandeira de direitos humanos. Eu vou concordar, porque é muito injusto quando a rapaziada aqui que vai concordar. O fato de eu defender uma coisa não quer dizer que eu sou de direita, o fato de eu defender outra não quer dizer que eu sou de esquerda, pelo amor de Deus. Isso aqui é questão prática. O justo é assim, quando é um que pensa a favor deles, o direito humano vai lá e quer atribuir. Quando é outro que pensa direito, diferente deles, o direito humano desapropria. Então, basicamente nós, na prática, não teve direito humano nenhum, mesmo sendo de comunidade, mesmo sendo nada. Aí não é defendendo, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui, você concorda com ele, não. Certo. Na penitenciária, na cadeia, eu fui bem tratado no sentido de chegar lá, ser respeitado, mas eu não vi nada de direitos humanos. Mas eu vi companheiros de crimes e tal chegando, falando, irmão, é assim que funciona. Isso, entendeu? Aí é onde ensinando como que funciona, assim, tal, ensinando. E beleza, tudo bem, ok. Desde que eu saí, eu não vi nada de direitos humanos, mas nem com a minha família, nem nada. Pra falar a verdade, eu não sei nem o que o direitos humanos faz. Só pra você ter uma... Além de perturbar a polícia, eu tô tentando descobrir. Eu não sei o que ele faz de verdade Oi? Protege sua integridade físicas. No caso, ele, tipo, se você for pra cadeia, ele vai fazer por onde você não morrer. Tipo, um estrupador tem uma cadeia desfavorável, ele não vai deixar... Certo, mas isso aí... mas isso aí tem um juiz de execuções penais obrigado a ver, que o advogado diz e treina, tudo bem. Na prática, eu não sei como funciona o direitos humanos, basicamente, porque pra mim quem fazia isso era um crime. Você chega lá, funciona, é assim que funciona aqui dentro, é assim como que faz, certo? A parada é essa, irmão, aqui ninguém vai te oprimir, não tô defendendo, nem compactuando. Isso, é o seguinte, vai dar hype, o direitos humanos não entra. Eu acredito que é assim, entendeu? Vai dar hype, isso aí foi um crime de grande proporção. Vamos lá, falar que a gente tá defendendo, não deu. É a escória deixa isso pra lá. É selecionado, entendeu?
É uns cara que tá com fuzil no Rio de Janeiro, trocando tiro com a polícia, é morto, deu repercussão, os direitos humanos vêm e defende. Só que quando... os direitos humanos lá, faltou chorar lá no plenário. Então, beleza, independente de quem pensa a favor ou contra, irmão. Mas nós aqui, parceiro, aqui você não teve direitos humanos, você teve direitos humanos, nós também não teve, porque nosso crime não teve repercussão. Entendi. Entendeu? Direitos humanos... Então tá aí, ó. Serve de reflexão para a sociedade aí, que acha que os direitos humanos são humanos. Beleza? É isso. Valeu, irmão. Diga lá. Sim. Sobre os direitos humanos? Sobre o que você quiser agora. Tá chegando no final, né, velho? Agora é você que manda. Não, então, mas... Direitos humanos, velho. Então é interessante, porque você puxou 7 anos. Uma cadeia... de patrão, né? 7 anos, não é qualquer um. Não é pra qualquer um, não. E direitos humanos, não apenas com você, mas dentro da onde você teve cumprindo pena, ajudava de alguma maneira vocês ou é só uma falácia? Direitos humanos, só o que eu via quando, tipo, na galeria era na que alguém se matava, se enforcava, né? Aí entrava direitos humanos na cadeia, porque senão não tinha... Porque o Gi, na hora, eu acho, né? Quando o Gi tá entrando na cadeia, ele tinha que entrar com direitos humanos, né? Porque é desumanidade, mano. Os caras chegam dando tiro de borracha, já faz você pagar um pelado e tal. Ele está fazendo o serviço dele, mas o cachorro fica assim, você fica pelado. Eu não sei, você é polícia, não sei. Você não passou o que nós passou, né? Você só coloca nós lá dentro, né? Faz seu papel. Mas nós fica pelado assim, um atrás do outro, correto? O cachorro fica assim, ó, e querendo quase te mordendo. E os caras não querem saber se ele morde ou não, filho. Tá aí. Você passa tomando borrachada, aí ele pega um só de você, leva lá pro quarto, lá pra cela lá, e começa a dar umas borrachadas, porque é muito caso, né, meu irmão? Então ele passa muito pano né, por cima de muitos casos. Direito humano eu vim conhecer mesmo quando eu saí de verdade, entendeu? Porque direitos humanos eu nunca tive, né, irmão? Eu fui, então, mas eu mesmo tive que ter o meu direito, eu fazer meu direito, né, pra ser humano. Porque se eu não fizesse meu direito, sim, com certeza. Eu não sou esquerda nem direita, eu sou o da leste, mano. Não quero saber de ninguém. Nós estamos aqui num debate e nós estamos... Não quero comprometer ninguém aqui não, mas nós estamos ouvindo ex-presidiários, ex-detentos, né, como queiram, dizendo que no Brasil direitos humanos não funcionam e não valem nada. Não vale, não. Só vale na sua parte, né? Que tá... Mas gostam de perturbar. Agora, outra coisa interessante aqui que você falou. Bala de borracha, cachorro. Então você, jovem, que tá aí naquela encruzilhada entre o bem e o mal... Já vai ver o que te espera. Cadeia, ó, tá? Então você pensa bem antes de fazer caca, porque é melhor levar uma cintada, uma pisa do pai, da mãe dentro de casa. Conhece seu direito em casa pra depois você não ver então, que você não é humano na cadeia, né? Então se o preso não tem nada pra te ensinar, o ex-presidiário, pelo menos ele te ensina que cadeia é veneno. Cadeia não é lugar pra ninguém. Eu dá valor a valores e é isso, entendeu, meu irmão? Dá valor a valor. Valeu. Tem muito que não dá valor, né, mano, na mãe, né? Tem a mãe, não dá valor. Não, mas... Pessoal, como vocês puderam acompanhar, eu estive aqui nesse debate, né, do Redcast, com ex-detentos. Eu procurei não esculhambar ninguém, assim, além do trivial, né, até porque não sei a história de cada um, não viu o processo. Tem um aqui que se diz, inclusive, inocente, cumpriu por homicídio, diz que não matou, o outro diz que é inocente, mas eu acho que eu deixei bem claro para eles e para quem está assistindo o meu posicionamento intransigente e radical contra o crime, tá? E eu penso que sou chamado muitas vezes de punitivista, né? De que trabalha apenas com a punição, que o encarceramento não resolve, mas eu fico pensando, nós temos no Brasil uma das maiores, em números reais, uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas em números proporcionais, o Brasil não está entre os primeiros. Tem países com bem menor número de população e em relação à população maior número de criminosos. Mas digamos que nós tínhamos pouco tempo atrás entre 700 mil presos. Aí a esquerda
Muitos querem desencarcerar. Vocês imaginam se já está um caos. Nós estamos em São Paulo, capital. Eu estou falando porque eu estou em São Paulo, mas estamos falando do Brasil. O crime está dominando as ruas, tanto o tráfico de drogas, o furto e roubo de celulares, assaltos à mão armadas, estupro, todo tipo de violência. Isso porque nós temos 700 mil criminosos. Aí no meio podemos contar que, se estão falando aqui, tem algum inocente, tem cara que errou e não vai errar mais. Tudo bem, vamos tirar isso. 700 mil criminosos. Aí querem desencarcerar, querem soltar metade. Se você já tá fudido aqui fora, imagina com mais 350 mil criminosos nas ruas pra te infernizar. Então por isso que eu sou intransigente contra o crime e o criminoso. Sargento Faur, força e honra!